Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e vamos conversar agora sobre o Teatro e Circo em Festa, festival que está sendo organizado pela Fundação Municipal de Cultura. Estamos conversando agora com Eduardo Godoy, que é diretor de cultura da Fundação. Eduardo, tivemos então uma semana agitada e é uma iniciativa dessa gestão, e diga-se de passagem, resgatar tanto a importância do teatro quanto do circo é algo que é novo dentro dos circuitos culturais, porque o circo ele foi meio que esquecido nesses últimos anos, em virtude até do avanço tecnológico, o que é uma pena, porque a arte circense, ela se encontra, como eu posso dizer, dentro do nosso imaginário afetivo, inclusive, pelo menos no meu e no de muitas pessoas da minha faixa etária. Como tem sido esse processo de resgate e quais são os últimos espetáculos, já que o festival termina nessa semana? Obrigado, Ney, pelo espaço, boa noite a todos. Realmente, é uma iniciativa que a gente teve de dar um verdadeiro up nesse festival. Ele vinha sendo realizado muito timidamente e até como uma preparação para o segundo semestre, que acontece o FENATA aqui em Ponta Grossa, né? A gente resolveu elevar o festival à categoria que ele merece, né? Então, sempre realizado no primeiro semestre, aproveitando a comemoração do Dia Mundial do Circo, do Dia Mundial do Teatro, que acontece agora no final aconteceu no final de março, né? A gente resolveu ampliar o festival e, claro, sempre colocando o teatro e o circo. Uma das coisas bacanas é que tanto o teatro como o circo ele tem tido um crescimento muito grande na cidade. O circo a gente vê aí o Palhaço Picolé, por exemplo, que fez a abertura na semana passada. Hoje a gente fala em Palhaço Picolé, todo mundo já conhece ele, a família dele, enfim, né? Eles se mudaram para Ponta Grossa há alguns anos, estavam ainda meio tímidos, e daí agora com o Picolé, isso elevou a arte circense em Ponta Grossa de uma forma muito grande. E tem acontecido também com os grupos de teatro. No ano passado a gente formou uma iniciativa da Fundação de Cultura, a Associação do Circo e Teatro Organizado de Ponta Grossa, que é a reunião dos grupos que estão em atividade com o teatro e com o circo, que estão produzindo, né, que estão inovando. A gente reuniu eles para trabalhar questões de empreendedorismo, de união, de inovação, de crescimento, ou seja, para que eles juntos eles consigam debater entre eles, criar novas ideias, pensar uma forma que todos possam crescer juntos. E isso agora a gente já consegue ver um pouco do resultado do trabalho que a gente fez o ano passado com a Acto, agora no Festival de Teatro e Circo. Todas as peças apresentadas pelos grupos locais, elas foram inéditas, então foram peças que são apresentadas pela primeira vez. Foi algo que a gente colocou os grupos, incentivou eles a criarem espetáculos novos já para o festival, até, como disse no começo, né, para se preparar lá para o FENATA também, né? Ou seja, eles criam espetáculos agora, eles estão sentindo no público como é que está a reação, a recepção do público para esses espetáculos, está tendo uns debates após os espetáculos, para que eles possam melhorar, ampliar, que eles possam vender essas peças, apresentar mais vezes essas mesmas peças ao longo do ano, também se preparando lá para o final do ano. Então o Festival de Teatro e Circo, além, claro, desse incentivo aos grupos teatrais daqui de Ponta Grossa, os grupos teatrais de circo daqui de Ponta Grossa, ele tem ainda também alguns grupos convidados. A gente tem uma parceria muito grande com o SESC, com a FEComércio, com o SESC. Esse ano eles estão com o projeto do SESC em Cena, que está trazendo diversos grupos de teatro aqui para Ponta Grossa. Então, no Festival Teatro e Circo, mais uma vez, eles foram nossos parceiros, trouxeram alguns espetáculos, teatro de rua, teatro solo, algumas oficinas também. Então, uma parceria bacana com o SESC, mostrando um pouco de outros grupos. E no último sábado a gente teve a peça Hoje é Dia de Rock, que é uma montagem do Teatro Guaíra, da Teatro de Comédia do Paraná, lá do Teatro Guaíra. É um espetáculo com texto do Zé Vicente e direção do Gabriel Vilela. São os dois maiores nomes do teatro do Brasil atualmente. E que foi apresentado aqui em Ponta Grossa. Só para ter uma ideia, eles fizeram uma turnê no Rio de Janeiro, agora mês passado, se não me engano. Teve Chico Buarque na plateia, teve alguns nomezinhos assim, nesse naipe na plateia, que foi para assistir essa peça. E essa peça foi apresentada aqui na cidade, dentro da programação do Festival Teatro e Circo em Festa. Então,
é um momento muito bacana que a gente está vivendo do teatro e do circo aqui em Ponta Grossa, com o resgate dos grupos, com a valorização dos grupos e resultando, né, na qualidade que a gente está vendo agora no festival. E quais são os próximos espetáculos? Então, amanhã, na quinta-feira, a gente tem a peça A Via Láctea, do grupo Acorde Seco, daqui de Ponta Grossa. É às 8 horas no Cine Teatro Ópera, no Auditório B. Os ingressos custam R$30 a inteira e R$15 a meia entrada. E daí, para fechar o festival, fechar com chave de ouro, a gente diz, né? Na sexta-feira, a gente tem a peça Para Não Morrer. É uma peça solo da atriz Nena Inoue, de Curitiba. Ela fala sobre feminismo, sobre feminino também, trazendo histórias de mulheres para falar um pouco sobre a vida dessas mulheres, né? Até aproveitando toda essa discussão que está tendo no Brasil atualmente sobre o poder da mulher, a força da mulher, todas essas questões relacionadas, por exemplo, à morte da Marielle no Rio de Janeiro, enfim, ela reúne tudo isso num espetáculo. A Nena Inoue é uma das maiores atrizes do Paraná, já ganhou Gralha Azul, enfim, e ela vem também, daí vem para fechar essa peça trazida pelo Sesc, e os ingressos são gratuitos. Outro ponto bacana do festival, esse ano a gente está celebrando o Ano da Cultura Paranaense em Ponta Grossa. Que bacana. Então, ao longo do ano inteiro, a gente está priorizando, né, a vinda de artistas do Paraná aqui para a nossa cidade, para que a gente mesmo possa reconhecer o que é a nossa cultura, né? Às vezes a gente fala, o que é a cultura paranaense, né? A gente pega, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a gente vê muito forte a cultura gaúcha, a gente pega os estados do Nordeste, a gente vê muito forte, mas e a cultura paranaense? Então a gente resolveu fazer esse projeto, ter a parceria da Secretaria de Estado da Cultura, para que a gente priorize a vinda de artistas, as pesquisas sobre cultura paranaense, a produção paranaense aqui em Ponta Grossa. E o Festival de Teatro e Circo em Festa, ele está incluído nesse projeto. Então todos os grupos que vieram se apresentar aqui, além dos nossos de Ponta Grossa, teve grupo de Londrina e grupo de Curitiba, que se apresentaram aqui na cidade, né? E além disso a gente trouxe, por exemplo, debatedores de Curitiba, teve uma peça que foi um texto do Fábio Silvestre, ator daqui de Ponta Grossa, com destaque nacional, enfim. É um festival feito por paranaenses para paranaenses. Eu acho isso muito importante porque, na verdade, a maioria dos estados do Brasil acaba ficando submissa ao que se propaga em termos de meios de comunicação do eixo Rio-São Paulo. Sim. Eu não acho que o eixo Rio-São Paulo não tenha nada a oferecer, pelo contrário, tem tanto a oferecer que às vezes ocupam todo o espaço das cabeças de rede, como a gente costuma falar em redes de televisão. Sim. Só que isso é nocivo para a cultura local. Lógico que existe toda uma iniciativa por parte do Ministério das Comunicações do Governo Federal, tentando fazer com que se valorize cada vez mais o espaço local. É isso que a TVE faz com esse tipo de programa, por exemplo. Com certeza. Né? Mas falta uma identidade para as micro-regiões do Paraná e também para o Paraná. E isso não é exclusividade do Paraná, infelizmente. Em Santa Catarina acontece a mesma coisa, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a mesma coisa, enfim, e por aí vai. Alguns estados ainda conseguem expressar melhor a sua cultura, como Minas, e você mesmo falou dos estados do Nordeste. O Rio Grande do Sul pressiona tanto para ter sua própria cultura que a emissora local da Globo, porque a gente não pode tapar o sol com a peneira, a Globo tem uma penetração enorme, né, nos lares do Brasil, que é a RBS, a emissora então do Rio Grande do Sul na Globo, sempre passa esses programas culturais locais. Em Ponta Grossa, como temos essa aliança entre a cultura e a prefeitura, entre a Fundação Municipal de Cultura e o governo municipal através da TV Educativa, a gente tem aqui o Especiais TVE, que é um espaço para demonstrar aquilo que vem sendo feito, bem como o Sexta 6, que virou programa de TV. Sim, sim. Né? Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre o Sexta 6 com o Fernando Durante. Agora, o que eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais nesse fim de bloco é justamente sobre essa identidade paranaense. São festivais como esse que ajudam a construir a nossa identidade, não são? Sim, com toda certeza. A partir do momento em que a gente conhece o que é o Paraná, é que a gente pode se identificar. Por exemplo, a gente tem no litoral, a gente tem a cultura do fandango. Se a gente for começar a subir Curitiba, a gente tem uma mescla total das nossas culturas. E um pouquinho mais pra frente a gente tem a Lapa com a sua congada, com a coxinha de farofa, enfim.
A gente vem mais um pouquinho aqui para os Campos Gerais. Ponta Grossa, Carambeí, Castro, as cidades dos Campos Palmeiras, as cidades dos Campos Gerais, já tem muito impregnada a cultura dos imigrantes europeus, principalmente, né? Se a gente vai subindo, região do norte do Paraná, a gente já tem a cultura dos imigrantes italianos, espanhóis, a cultura que veio importada da Minas, São Paulo. Se a gente vai lá pro oeste, a gente já tem mais algo latino, dos países da Argentina, ali do Paraguai. Ou seja, é uma mescla de cultura no nosso estado que realmente fica difícil da gente reconhecer que a gente tem apenas uma, que aquilo representa a nossa cultura. Não, e a gente não dá para ser ingênuo de pensar isso, né? A gente tem que reconhecer que nós somos um estado meio, né? A gente está no meio da passagem dos tropeiros, enfim, de toda essa questão histórica. Então a gente recebeu muitas influências ao longo da nossa história que formaram a nossa cultura. E são eventos como esse, são projetos como esse, em que a gente consegue reunir, pegar um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, que a gente consegue ter uma visão mais ampla do que é o nosso estado. Eu sempre comento, por exemplo, eu sou de Santo Antônio da Platina, no norte do estado, divisa com São Paulo. Bela cidade. É isso aí, só de pessoas bonitas, simpáticas. E lá, por exemplo, eu nunca comi pinhão. Lá não tem pinhão. Sério? Sério, não tem araucária. Região norte, calor, enfim, não tem pinhão. Eu fui experimentar pinhão aqui em Ponta Grossa. Ou seja, para quem é daqui, e eu falo isso, fica, meu Deus, como assim? Sim. Lá a nossa região, a gente sofre muito mais influência do estado de São Paulo do que daqui do Paraná. E não estou falando que isso é bom, né? Uhum. Então a gente não pode pensar, nós enquanto paranaenses não podemos pensar que aonde a gente está representa a nossa cultura. A gente tem que ter essa visão que o Paraná é um estado um estado múltiplo, né? Ao longo do ano a gente vai conseguir ver um pouquinho do que forma a nossa cultura paranaense. É um estado muito rico, a gente pode colocar dessa forma, né? Só falta a gente conhecer essa riqueza. Reconhecer e reconhecer que nós somos paranaenses e que nós somos ricos de cultura e dessa multiplicidade de influências, de história, reconhecer mesmo a nossa cultura paranaense. Eduardo Godoy, diretor de Cultura da Fundação Municipal de Cultura, muito obrigado pela sua participação hoje no Lente Aberta. Obrigado pelo espaço, Ney. Nós voltamos em instantes. Por favor, fique com a gente.